Amém, queridos? Boa noite, graça e paz. Como é bom estarmos reunidos como igreja. E, queridos, você viu no Aba News, mas eu gostaria de falar mais uma vez que na próxima quarta e quinta-feira nós vamos estar recebendo aqui o pastor Carlito Paz. Quantos aqui conhecem esse homem de Deus? Amém? Queridos, vai valer a pena você participar. Venha, mas venha cedo. Nós estamos aqui com muita expectativa. Hoje pela manhã, nós percebemos que a igreja vai estar bastante envolvida nesses 2 dias. E, meu irmão, não se preocupa não, você pode vir, chega cedo. Eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso a entregar na sua vida. Nós somos igreja e a grande proposta desse dia, ou desses dias, é falarmos sobre igrejas que prevalecem. E nós estamos vivendo em tempo de muitos desafios. E as ministrações que nós vamos receber através desse homem de Deus, um líder referencial desta nação, certamente vai fazer com que possamos ter um direcionamento de Deus para superar os dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, quero reforçar para você esse convite. Venha, vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Isso, olha, não haverá os GCs, tá bom? Todos os GCs, todos os grupos estão convocados para estarem aqui na quarta e na quinta-feira. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia neste texto. Talvez você pode até acompanhar por aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda escritura, toda, sem exceção, fala comigo, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E nós sabemos que tua glória vai continuar se revelando. Obrigado por esta manhã, porque o Senhor se revelou, se manifestou de uma maneira muito especial. E clamamos para que nesta noite tu possas novamente se revelar por meio da tua palavra que é viva e eficaz. E possa gerar em nosso coração uma jornada transformadora para a glória do teu santo e sublime nome. Amém e amém. Queridos, nós estamos no mês de outubro. Este mês nós completamos aí meio milênio, 5 séculos, 500 anos da Reforma Protestante. Nós estamos falando de algo que foi fundamental para o contexto da igreja evangélica, não só no contexto da igreja evangélica, mas para a história de toda a humanidade. Nós podemos encarar essa reforma, esse momento de reforma, como algo que mudou o rumo da humanidade. E é importante nós compreendermos o que aconteceu na reforma, porque nesse mês, irmãos, nós vamos estar aqui ministrando aos domingos uma série de mensagens sobre as 5 solas da reforma protestante. Tá? E nessa noite nós vamos falar da primeira delas, sola Escritura. Mas quando nós falamos em reforma, eu quero reservar aqui alguns minutos para te explicar um pouco sobre reforma, para que você possa entender o contexto daquilo que nós vamos estar ministrando nos próximos domingos. Irmãos, quando nós falamos em reforma, queridos, é uma ação posterior à deforma. Para que acontecesse uma reforma, em primeiro lugar, foi necessário, infelizmente, que acontecesse uma deforma. Quando nós falamos em reforma, nós falamos em trazer de volta a forma. Então, o que foi a reforma protestante? Foi, na verdade, aquela ação, aquele momento que proporcionou
trazer de volta a forma original da igreja, porque a igreja estava sem forma, a igreja estava deformada. Havia uma igreja deformada. Deforme, irmãos, é aquilo que perde a sua forma. Deus estabeleceu uma forma para a sua igreja. E aí, queridos, nós vamos rapidamente passar aí, de forma panorâmica, né, um pouco desse ambiente que causou a deforma da igreja, para que você possa entender o que aconteceu na reforma. Nós vamos entender, então, que reforma é uma ação posterior à deforma. Mas a igreja de Cristo tinha uma forma, ela tinha sua identidade, ela tinha o seu padrão de vida, um padrão de ser igreja. Deus apresentou uma igreja com um padrão, com um estilo, com uma forma. Nós vamos ver essa forma lá em Atos capítulo 2, versículos, a partir do versículo 42 a 47, você vai perceber que quando a igreja foi estabelecida após a descida do Espírito Santo, Deus estabeleceu aquela igreja com um padrão, com uma forma. Ali havia um grupo de pessoas compromissadas com a palavra, havia um grupo de pessoas compromissadas com a oração, com a comunhão, com o relacionamento, com o partir do pão. Havia um grupo de pessoas que provavam dos dons. A Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas eram vistos por meio dos apóstolos. Havia temor. E aquele grupo de pessoas louvava a Deus todo instante. E Deus vinha e dava o crescimento. Havia uma forma muito clara, uma forma muito específica. Agora é importante nós entendermos, irmãos, que onde foi que ocorreu essa deforma? Nós vamos compreender que durante os 3 primeiros séculos, a igreja manteve a sua forma. Muito embora ela tivesse sido perseguida, muito embora houve derramamentos de sangue, de muitos mártires pré-reformistas, foram tanto sangue derramado, que um pré-reformador, ele disse que o sangue dos mártires servia como semente para o avanço da igreja. Então, nesse período, irmãos, a igreja permanecia, nesses primeiros 300 anos, a igreja permaneceu numa forma, até que, no ano 313, o imperador, então, Constantino, sua mãe era cristã, e ele, quando ia para a guerra, ele costumava, por influência de sua mãe, ele começou a orar, pedindo para que Deus o ajudasse a vencer suas batalhas, vencer suas guerras. E numa dessas vitórias, ele então decidiu se tornar um cristão e fazer uma junção de igreja com Estado. Volto a dizer, estou falando aqui panoramicamente, porque o nosso tempo é muito corrido. Mas então Constantino fez essa junção entre igreja e Estado. Nesse momento, meu irmão, começou a deforma da igreja. A igreja tinha uma forma, a igreja tinha um padrão, mas nesse momento, com essa junção, com o domínio lá do imperador Constantino, a igreja começou a se deformar. Com isso, meu irmão, algumas aberrações começaram a surgir. Você pode ler aí, por exemplo, começaram a ensinar que a igreja tinha mais autoridade do que a palavra. E é mentira. Nós vamos compreender, irmãos, que a palavra é o que traça um perfil para ser igreja. Se nós somos igreja porque a palavra de Deus nos mostra um padrão, uma forma de viver, uma forma de caminhar. A Bíblia nos apresenta uma forma de vida, um estilo de vida. Nós seremos uma igreja autêntica por meio da palavra. É por isso que os apóstolos, logo após a igreja ser estabelecida, seu primeiro trabalho, o primeiro trabalho da igreja, era apresentar a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles haviam recebido de Jesus, um estilo de vida que eles haviam recebido de Jesus, os ensinamentos de Jesus, isso eles transmitiam. Mas com essa igreja que entrava ali numa deforma, começaram a propagar que a igreja tinha mais autoridade do que a palavra. Começaram a dizer que a cultura, a tradição, também tinha a mesma autoridade que a palavra de Deus. A mentira! A palavra de Deus, ela é absoluta.
Ela não se limita à cultura, ela não se limita à tradição, ela não se limita a leis locais. Nós fazemos parte de um reino de um rei, que é rei dos reis, que é o Senhor dos senhores. E a sua palavra, irmãos, ela tem mais autoridade do que qualquer outra situação. Mas essa igreja deformada começou a ensinar que a tradição, que a cultura tinha o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. No ano 607, o imperador Focas declara o bispo de Roma bispo universal. Nasceu aí, em 607, o Papa. Nasceu nesse contexto de uma igreja deformada. Nós vamos perceber, no ano 300, iniciou a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Sabe aquele sinal assim? Nasceu no ano 300 e começaram também a orar pelos mortos. A pessoa morria. Nós sabemos, irmãos, que a esperança do cristão está em Cristo enquanto há vida. Mas foi inserida uma teologia que mostrava que isso não era verdade. Eles estavam desfazendo de uma verdade bíblica. E aí, meus irmãos, começaram a orar pelos mortos. No ano 375, é adotada a veneração de anjos, santos mortos e a confecção de imagens. Começaram a fazer imagens para serem vendidos, para serem adoradas, para serem instrumentos de bênção ao povo. No ano 593, Gregório I, irmãos, com aquela ideia de que a autoridade da igreja, a autoridade do Papa era maior e a autoridade do sacerdote era maior do que a autoridade das Escrituras, ele estabeleceu a doutrina do purgatório. Meu irmão, purgatório é um lugar intermediário que a pessoa, quando morre, vai para esse lugar e, dependendo como for a indulgência ou a sua oração, ou a quantidade de velas que você acende para ele, ele vai ser salvo. Escute, no ano 600 começaram orações dirigidas a Maria, e Maria foi colocada ali como mediadora entre o homem, nós, e Deus. No ano 786, começaram os cultos à imagem. Em 850, colocaram lá um pouquinho de água, um pouquinho de sal dentro de um balde de água e disseram que isso era sagrado. E começaram a abençoar as pessoas. Começaram a jogar isso nas pessoas, dizendo que essas coisas curavam. Em 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos e foi propagada a ideia que eles seriam também mediadores entre Deus e o homem. Jesus, irmãos, ele não foi mais o elo de ligação entre a humanidade e Deus. Foram as imagens, os santos mortos. Em 1090 é inserido o rosário, aquelas orações repetidas. Em 1215 é instituída a confissão e punição. Penitência. Foi instituído nesse ano, 1215, aquela ideia de que para que a pessoa alcançasse perdão de seus pecados, ela teria que se confessar ao padre, e o padre então, para que houvesse perdão e remissão, salvação, ele liberava penitências. Você tem que subir vários degraus, várias vezes os degraus dessa escada, você tem que rezar 200 Ave-Marias, e começou esse contexto, essa situação. No século XVI, o Papa Leão X cria as indulgências papais. O que é indulgência papal? Queridos, se a pessoa quisesse receber salvação, ela teria que pagar por isso. Ou seja, o sacrifício de Jesus não era mais suficiente a esse contexto. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que a igreja entrou em deforma. Nesse ambiente, nós vamos perceber que eles já não perseveravam mais na doutrina dos apóstolos. A palavra não tinha autoridade. Nós vamos ver que não havia mais comunhão. Queridos, na época de Constantino, até os bárbaros, considerados pessoas fortes, eram mortos ou sujeitos à morte se não aceitassem a Jesus.
Não havia nenhum pingo de comunhão. Queridos, não havia oração. A Bíblia passou a ser proibida. Somente os sacerdotes poderiam ler a Bíblia. Tornou-se um livro proibido. Não havia mais o partir do pão, não havia mais temor, não havia mais singeleza, sinceridade de coração, não havia mais sinais e prodígios, não havia mais louvor. A igreja estava deformada. Mas, meus irmãos, Deus não perde. Deus não fica para trás. Satanás pode até levantar os seus, mas, meus irmãos, Deus também tem os dele. Deus também levanta os dele, irmãos. E quando Deus levanta os dele, coisas revolucionárias começam a acontecer, irmãos, e de formas mais inusitadas possíveis. A igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, enviou Lutero para estudar a Bíblia em Roma. Chegando lá, irmãos, ele começou a estudar o Novo Testamento e se deparou, logo no primeiro capítulo de Romanos, ele leu esse texto aí, essa passagem, começou a mudar a ideia de Lutero. Olha o que diz o versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho. Que evangelho é esse? O que é o evangelho? Evangelho é as boas novas. É uma boa notícia. Antes nós estávamos indo para o inferno. Agora, Cristo pagou o preço pela nossa redenção. Essa é a boa notícia. É o que está escrito nas Escrituras. E Paulo diz, não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Não precisava de indulgência, não precisava de santo, não precisava de imagem. Tudo que precisava era crer. Crer. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fala comigo, o justo viverá pela fé. E então, meus irmãos, isso começou a mexer com Lutero. Deus começou a trabalhar o seu coração, até que no dia 31 de outubro de 1517, ele colocou lá na porta da igreja de Wittenberg. Querido, isso aí era como se fosse um outdoor, um anúncio. Se as pessoas que quiseram ou que quisessem ter notícia do que acontecia na cidade, iam à porta desta igreja e começavam a ver as notícias. Lá, Lutero estabeleceu ali suas 95 teses e a história da igreja começou a mudar. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero, irmãos, as suas teses surgem com 5 pilares. É o que nós vamos estar discutindo aqui nesses próximos domingos. O primeiro pilar que eu quero compartilhar com vocês, aí sim, nós vamos entender o que é sola Escritura. Só a Escritura. No texto que nós lemos, irmãos, nós vamos perceber que Paulo afirma lá em 2 Timóteo que a palavra de Deus, ela tem aspectos divinos. É uma palavra inspirada e ela é suficiente. O que esse texto está dizendo, irmãos, é a divindade, inspiração e suficiência das Escrituras. E aí nós vamos perceber, qual que a gente está falando de divindade? Divindade, irmãos, por se tratar de um documento divino, sagrado, a Bíblia é a voz de Deus. Eu conheci um homem, o nome dele é Malan, escute. Lá em Guiné-Bissau, Malan era um islâmico. E ele, irmãos, para que você tenha ideia do que eu estou falando, ele jejuava do nascer do sol ao pôr do sol, sem engolir sequer a própria saliva. Ele era um homem muito envolvido com o Islã. Escute, um dia ele encontrou um pedaço de papel, uma página de uma Bíblia, escrita que Jesus se apresentava como o caminho, a verdade e a vida.
E ali, meus irmãos, ele nunca mais conseguiu. Ele não conseguia dormir direito. Porque aquela palavra, ninguém ministrou para ele. Ele simplesmente pegou a Bíblia, pegou esse trecho da Bíblia. Ele achou essa página rasgada. E aquilo começou a martelar sua mente, martelar o coração. Até um dia, depois de várias noites sem conseguir dormir, ele disse: eu vou procurar um cristão para que ele me explique quem é o caminho, a verdade e a vida. E assim, irmãos, ele encontrou um grupo de missionários, entregou a sua vida a Cristo e hoje é um grande homem de Deus. A Bíblia é divina. A Bíblia, ela opera, as Escrituras, ela opera de modo sobrenatural em nossas vidas. Olha o que diz Mateus capítulo 13, 31. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Meus irmãos, uma palavra que não passa só pode pertencer a um Deus eterno. É a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia naquele que crê. Que atua como? Fala para o teu irmão, que atua com eficácia. Meu irmão, para que a palavra se torne viva em você, você precisa crer. Você vai provar da divindade da palavra quando você crer. Me chama muita atenção o que Apocalipse fala, Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler para vocês. Diz assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavalheiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e o nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue. E qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Seu nome é Palavra de Deus. A palavra é Cristo. Quando você rejeita a palavra, você rejeita Cristo. Você vai compreender a divindade da palavra quando você entender que a palavra é Cristo. A palavra, ela vai pavimentar a via que te conduz à salvação, porque ela te faz conhecer a Cristo. Segunda coisa, a palavra de Deus é inspiração. O que significa inspiração? Significa sopro. É quando Deus inspira pessoas. Deus inspirou ali, irmãos, aqueles homens de uma forma extraordinária. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida. Nunca foi produzida. Não é obra de homem. Ela nunca foi produzida por homens. Mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Oh, meus irmãos, quando você entender que todos esses 66 livros das Escrituras foram 1.500 anos para ser compostas, documentos de até 4.000 anos de idade. Quando você entender, irmãos, que foram 40 autores diferentes em vários contextos de 3 continentes, Europa, África e Ásia. E tudo isso fala de um só tema. Primeiro fala de pecado e apresenta Jesus como Salvador. Queridos, nós entendemos inspiração quando nós vemos a estrutura da Bíblia. Em terceiro lugar, nós vamos entender a suficiência das Escrituras. As Escrituras, irmãos, são inerrantes. Elas não falham. As Escrituras, irmãos, elas, muito embora, entenda o que eu vou dizer para vocês, muito embora ocorra discrepâncias em traduções, em versões, muito embora ocorra interpretações daqueles que fizeram as traduções ou copiaram
textos bíblicos, mas o que nós precisamos entender é que ela é única em sua essência. Ela trata do mesmo assunto, ela fala do mesmo Deus, ela fala da mesma promessa de um Redentor, que é Jesus. Tem algo que eu trouxe para vocês, que eu gostaria de compartilhar? Escute. A genealogia de Gênesis, capítulo 5, eu quero mostrar para você a eficácia das Escrituras, a suficiência das Escrituras. Gênesis capítulo 5 fala da genealogia de Adão. Não sei quantos de vocês aqui já puderam ler Gênesis 5. Lá você vai encontrar em todo o capítulo a genealogia de Adão e essa lista de 10 nomes. Um filólogo suíço, filologia, irmãos, é o estudo das genealogias. Um filólogo suíço, ele começou a estudar a genealogia das Escrituras, e quando chegou aí em Gênesis, capítulo 5, ele foi estudar o significado dos nomes ali presentes. É importante você entender que no Antigo Testamento, e assim como hoje também, quando nós damos nomes aos filhos, nós estamos, na verdade, fazendo uma espécie de profecia. Nós estamos profetizando, declarando aquilo que nós queremos que eles sejam. Naquela época podia ser maldição, naquela época podia ser uma bênção, podia ser uma espécie de profecia. E aí, analisando os nomes de Adão, por exemplo, Adão significa homem, humanidade, formado do pó. Sete, estabelecido, determinado. É muito interessante isso. Enós, homem pecaminoso. Cainã, medo de chorar ou preocupação. Malalel, o Deus abençoado. Jared, descerá. Enoque, ensinar ou consagrado a Deus. Matusalém, que é o homem mais velho da história, seu nome significa sua morte traz. Lameque, homem desesperado e violento. E Noé, descanso, paz e consolo. O que isso tem a ver, irmãos? O que tem a ver é que se você pegar os nomes na mesma ordem que está no texto aí descrito em Gênesis capítulo 5, na mesma ordem, e ao invés de pronunciar os seus nomes, você vai encontrar um significado muito interessante. Você vai encontrar uma frase. Que frase é essa? Ao homem fiquei estabelecido ter medo da morte, mas o Deus abençoado descerá para ensinar que sua morte traz ao homem desesperado e violento descanso, paz e consolo. Você ainda duvida que a Bíblia não é suficiente? Você ainda duvida que a Bíblia não se completa? Irmãos, somente as Escrituras devem ser o critério máximo da nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa Bíblia, não encarar como mais um objeto que nós temos em nossa casa. Não é mais um livro de prateleira. A Bíblia é o caminho que vai te levar à eternidade, porque ela te apresenta um padrão de vida segundo a vida de Jesus. A Bíblia não é mais um livro que você tem para simplesmente carregar para vir por culto. É um tesouro. Quem tem a Bíblia tem o poder de Deus em suas mãos. Deus decidiu se revelar por meio da sua palavra. Quem quiser conhecer a Deus, precisa estudar a palavra. Quem quiser ver Deus se revelar, precisa mergulhar na palavra. Quem quer ouvir a voz do Senhor, quem quer uma resposta de Deus, precisa ler a palavra. Nós questionamos dizendo, Deus não está me respondendo. Queridos, na verdade, é as nossas Bíblias que andam fechadas. Temos que abri-la. A Bíblia fala no tom perfeito de Deus. Eu quero encerrar compartilhando para vocês essa famosa frase de Lutero que você precisa guardar no teu coração. Escute, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós não podemos cair no mesmo erro que aquela igreja deformada caiu, que colocou a ação dos santos superior à palavra.
os milagres que ocorreram, superior à palavra. Mas o fato é que nós precisamos viver essa palavra, permitir que a Bíblia direcione as nossas vidas, e a Escritura, somente as Escrituras, possa direcionar a nossa vida como igreja.